bem-vindos. Podem colocar aí nos comentários a cidade, né? De onde está agora, né? Estou aqui em Porto Alegre. Então, eu sou o Marcelino e vou abordar aqui sobre a metodologia, né, de análise e solução de problemas. Então, como o Instagram já enviou pro pessoal aí acessar aí, né, para participar, nós já vamos começar aí a abordar o tema aí para o pessoal poder aplicar aí também de forma prática, assim, é bem simples. Hoje tem muitos modelos na internet dos diagramas que a gente vai ver, que é o de Ishikawa e Pareto, e explicação de como usar, né? Mas tem algumas técnicas, algumas formas de utilizar e as ferramentas certas, né? O problema menos complexo vai ser utilizando 5 porquês. Já um problema mais complexo é que usa o diagrama de Ishikawa com uma matriz Gucci, que eu vou explicar aqui também, que é a matriz de gravidade, urgência e tendência, né? Gucci, para priorizar, classificar essas causas e atuar nas principais, né? Então, o plano de ação vai ser para atuar e eliminar as causas dos problemas, das não conformidades, né, que se tem aí nas empresas, né? Então é comum se investir e se atuar nessa metodologia, mas de forma encadeada. Então é importante ter um conjunto, né, um passo a passo, um conjunto de etapas a serem executadas. Então, boa noite para quem está entrando aí. Estava explicando então que eu estava lá no canal do YouTube lá fazendo a transmissão e voltei aqui então para o Instagram para fazer essa parte aqui das ferramentas MASP, que tem 8 etapas. Então a gente vai ver a parte de análise de causa, que é a terceira etapa, e a quarta etapa, que é a de plano de ação, que é o planejamento das ações, né? Então, só se planeja as ações quando se sabem as causas, porque as ações elas só são tomadas, planejadas, né, e depois executadas para se eliminar as causas dos problemas, e as principais causas, né? Porque, como a gente vai entrar agora nas ferramentas, dando o exemplo do diagrama de Ishikawa, que é bem conhecido, que é aquele diagrama de espinha de peixe, né, ou de causa e efeito. A gente vai ter o efeito, que é o problema lá na ponta, né? E a parte das espinhas, né, que seriam os métodos ou os aspectos, né? Os aspectos ou grupos de causa de um problema, que vai estar aqui na parte da cabeça do peixe, né? E a espinha, então, se utilizariam os temas, os aspectos, né, que são os grupos de causa. Por exemplo, é muito comum ver uma estrutura de diagrama de Ishikawa com 6M, né? Então, meio ambiente, por exemplo, né? Método, é tudo de fato com M, né? Máquina, mão de obra, né? Materiais. Então tem 4M, que é uma versão mais simples do diagrama de Ishikawa. É utilizado, é aplicado também. Conjunto às vezes de meio ambiente só, ali método, mão de obra e máquina, né, parte de hardware. Aí dependendo da empresa que é da área de serviços, já não vai usar talvez máquina, pode se utilizar, né, mas aí vai usar mais método com materiais, com outras variações do diagrama de Ishikawa. Então tem essas versões mais simplificadas, né, 4 e 6M, tem uma mais completa ainda de 8 métodos, ali, aspectos, né, que entraria dentro do diagrama. Mas isso é feito em equipe, então fica um conjunto muito grande de causas e às vezes subdivisões, aberturas dessas causas. Então o que acontece? Quando vai se usar o Ishikawa, a primeira coisa é um problema mais complexo, né? Se for um problema mais simples, eu não vou usar o Ishikawa, eu vou usar 5 porquês. Ele é uma ferramenta muito mais simplificada, feito com uma equipe muito menor, e é para chegar à causa raiz do problema, ou seja, eu não vou ter um conjunto, várias causas, então eu não preciso nem usar
uma matriz GUT para utilizar essa ferramenta. Já se for feito com um Ishikawa, por exemplo, eu tenho um conjunto de causas que eu preciso classificar elas, né? Então aí se usaria para priorizar as causas, as principais causas, uma matriz GUT, que eu vou explicar aqui também, que então é uma combinação, se usaria duas ferramentas, né? Porque o ideal é se usar com Ishikawa associado a uma matriz, porque aí eu vou classificar essas causas. Eu tenho um conjunto, às vezes, de 5, 6 causas que a equipe está levantando em cada grupo de causas. Então eu tenho lá método, né, relacionado a procedimentos, por exemplo. Eu tenho um conjunto que a equipe vai elencar relacionado àquele problema. É bem a dinâmica, né, feita em equipe, é bem fácil de certa forma. Quanto mais se utiliza a ferramenta, vai ficando mais fácil, claro, né? Mas acaba sendo uma forma de se aplicar, né, dentro do 6M, né, para não pegar uma versão de 8M, né, que seria um conjunto de causas maiores, pegar então 6M ou 4 até, e com a equipe ali em 1 hora fazer essa divisão, né? Então é importante ter essa visão de utilizar só Ishikawa com GUT e não só o diagrama de Ishikawa. Por quê? A empresa ela tem uma limitação de recursos para se eliminar as causas, ou seja, eu não vou atacar um monte de causa e um monte de problema ao mesmo tempo. Eu tenho um problema que foi elencado lá por uma gestão, por uma área, né, mais complexo. Eu vou rodar o MASP. Quando eu chegar nessa etapa que a gente está falando agora de análise, identificação da causa, classificação e análise de causa, a gente vai identificar, bom, este problema é complexo, ele está envolvendo 2, 3 setores, processos, né? Vou dar um exemplo de processo. 3 processos, está tendo já uma repercussão na organização, já está sistêmico, ou seja, está me impactando em uma série de problemas, né? Mas ele está identificado como um problema, não vários problemas. Então ele é um problema, já está identificado, já está descrito, já foi feita aquela etapa de observação do problema para se estruturar ele, e aí chegou na análise de causa. Bom, aí essa equipe que está envolvida nesse problema vai indicar as causas por cada um desses temas, né? Desses grupos de causas, a mão de obra relacionada às pessoas, esse item relacionado ao meio ambiente. A meio ambiente aqui tem esse problema que está associado só com essas 2 ou 3 causas, ok? A mão de obra, né, método, aí vai entrar materiais, não materiais, a gente tem uma série de máquinas, a outra série de causas. Então, às vezes a espinha de peixe vai ficar assim com um conjunto muito grande de causas de um lado, um pouco menor de outro. Então se tenta identificar as causas todas e jogar isso depois num consenso, né, entre as principais causas. Mas o ideal é jogar isso numa matriz GUT, que é a de gravidade, urgência e tendência. Então usando a numeração dentro da metodologia da matriz GUT para dizer as que são mais graves, as mais urgentes, que vão ter uma pontuação maior, com tendência de piora. Então faz uma multiplicação dessas para cada causa. Então se chegou a um conjunto de 20 causas, se faz uma matriz GUT com 20 linhas, indicando lá, e aí vai se ter as causas em cada um desses grupos com maior pontuação. Essas que vão ser as mais relevantes e vão acabar sendo as que vão de fato ser atacadas, então eliminadas, né? Então o outro diagrama que é utilizado, que depois eu vou deixar na descrição do vídeo e na edição eu coloco os exemplos aqui, é o diagrama de Pareto, que também é comum, muitas pessoas já ouviram falar, porque é bastante utilizado na administração, né, na gestão de indicadores, que é o diagrama 80-20, que é aquele que 80% dos
problemas estão em 20% das causas. O que isso quer dizer? Quando se usa o diagrama de Pareto, eu uso ele em gráfico de colunas. Então eu vou acumulando as frequências. Se eu tenho um conjunto de 5 causas, eu vou ter, por exemplo, ali uma primeira causa, né, classificada lá com uma frequência, uma incidência muito grande, elevada naquele processo, naquela empresa. Então eu já tenho essa identificação das causas, né? Então quando se usa o Pareto para análise de causas e não para indicadores, né? Mas para causa eu tenho que fazer então planilhar essas causas para identificar a frequência em que ocorre ou que tem incidência, né? Daquele problema naquela causa, né? Então, por exemplo, quando a gente elenca numa área de serviços, eu tenho aqui uma causa associada aqui ao atendimento, né? A falha no atendimento. Então, eu tenho outra causa associada aqui a sistema, né? Eu tenho outra causa associada dentro do que a gente estava falando do Ishikawa também, né? A procedimento, né? A falta de procedimento, enfim. Então, por não ter procedimento, eu estou tendo um problema aqui nessa etapa do processo e essas etapas já estão identificadas, que seriam as causas, já estão identificadas. Mas na etapa de observação, que é a segunda etapa do MASP, se coletou dados, alguns dados estatísticos, algumas informações, que aí se colocou essa quantidade ou frequência numa planilha. Então, é daí que vai a utilização do Pareto para análise de causa. Eu vou ter uma linha, eu vou ter um gráfico de colunas e uma linha que vai acumulando. Então, se nas 2 ou 3 primeiras causas ali, quando eu classifico em ordem, né, de maior incidência, já der algo em torno próximo de 80%, bom, é nessas que eu vou atacar, porque os recursos das empresas ele é limitado, eu tenho que atuar naquelas principais. Se eu vou atuar nessas principais, eu vou desprezar aquelas causas, então, com uma menor incidência, que eu não preciso ter uma preocupação tão grande, porque eu já nas 2 primeiras causas que eu classifiquei aqui, se eu resolver eliminar, né, nas ações, eliminar estas 2 causas no plano de ação, na etapa depois de execução das ações, eu vou resolver, né? Então, é justamente para fazer uma classificação. Isso dá para considerar a etapa de classificação, né, das causas, priorização, né, das causas. Então, pode ser usado um conjunto de 2 ferramentas. Então, quando o problema é mais complexo, não usar só uma, usar 2, pelo menos, né? Então, Ishikawa com a matriz Gucci, o Pareto, que já veio de um brainstorming, que aí depois se coletou os dados, se tabulou e aí chegou no Pareto para classificar o acúmulo desses problemas, né, dessas causas, desses itens, identificando ali na curva ali um número aproximado de 80, né? Daí o 80-20, 80% dos problemas ou daquelas incidências estão em 20% das causas. Tenho 5, 6, 7 causas, certamente não vou atuar em todas elas, vai ser só em algumas, só nas principais, nas mais relevantes, né? Então isso é importante ter esse entendimento com relação à aplicação, né? Outra questão, outro ponto importante é com relação aos 5 porquês, que é para problema menos complexo, ou na verdade mais simples, né? Que pode ser usado com uma equipe pequena e vai se ter o problema na descrição do problema. E aí o primeiro porquê vai ser por que, né, aconteceu aquela falha. Aí a equipe vai responder. A resposta desse primeiro porquê vai ser a pergunta do segundo porquê. Então, o que isso quer dizer? Que lá no 4º porquê ou 5º, eu devo chegar à causa raiz se eu fizer também as perguntas certas. Mas como é que eu sei fazer as perguntas certas? Se em equipe eu
tem a descrição do problema. E depois eu vou fazer a pergunta, que é de por que ocorreu aquela falha, e a resposta desse primeiro porquê for na linha de que sem, né, querer chegar na causa raiz no primeiro porquê. Ele é uma primeira pergunta. Alimentar o segundo, então eu vou conseguir sempre a resposta do porquê anterior é a pergunta do próximo, a segunda pergunta. Então eu vou no terceiro porquê, no quarto porquê. Quando eu chegar ali no quinto, com certeza eu vou ter chegado a causa raiz. Se eu chegar numa causa em que tudo se resolve com a falta de recursos, falta de dinheiro, né? Falta disso, aí tem que ter um cuidado, porque senão eu vou tirar do marco processo do processo atuação. Eu preciso resolver o problema nessa instância. Não vou levar tudo para a diretoria. Olha, isso aqui só resolve contratando pessoas, isso aqui só resolve colocando recurso, investimento, isso aqui só resolve, em alguns casos vai ser, mas não em todos. Muitas vezes a causa está em procedimento, em método, algo relacionado também a metodologias ou a treinamentos, mas tem que cuidar também, não pode ser uma resposta muito direta. Isso é feito em equipe, 5 porquês, apesar de ser para problemas mais simples, não quer dizer que é fácil. Já vi reuniões de 5 porquês levando 1h30 para um problema relativamente simples. E justamente porque a equipe começa a perder o foco muitas vezes, então é importante ter um coordenador sempre, em todas as aplicações de ferramentas, um coordenador que vai explicar, vai coordenar, né? Vai explicar a metodologia, mas vai coordenar aquela reunião com mais uma pessoa, certamente, também para ajudar, né? Então essa é a questão do pessoal entrando aqui, né? Que eu estou vendo agora aqui no que acenou aqui. Sejam muito bem-vindos aí. Então a ideia é explicar um pouco sobre a aplicação dessas metodologias, né, da metodologia e dessas ferramentas do MASP, né, que hoje já é bastante utilizado, muito utilizado, né, nas organizações, como uma metodologia já né, de solução mesmo de problemas que roda nas empresas, junto com o PDCA. Ela não é uma metodologia isolada, claro. Elas acabam sendo agrupando ferramentas e seguindo um passo a passo, né? Esse é o método ou a metodologia, né? Conceito, né, de metodologia. Então, assim como se tem o Seis Sigma, que é uma metodologia também mais robusta, com um conjunto enorme de ferramentas em várias fases do DMake, eu tenho aqui no MASP um conjunto de 8 etapas, ou seja, também é uma metodologia robusta, mas para a solução de problemas, focada já na não conformidade. Claro que ela acaba sendo, eu rodo ela numa linha assim, parece que é só reativo, né? Mas lá na etapa 7 de padronização e depois na de conclusão, né, as duas últimas etapas, tem esse ciclo de melhoria para que eu não repita os problemas, para que eu não tenha uma recorrência, né, de problemas ou não conformidades. Então tem lá na padronização, depois da verificação de resultados, a padronização é importante, e a conclusão, porque aí eu tenho as lições aprendidas, eu tenho um ciclo de melhoria dentro do MASP, onde eu vou realimentar aquela resolução do problema, vou criar um banco de dados ou um conjunto de informações, um relatório sobre isso, né? Então é importante ter essa ideia, né? Que uma metodologia bem aplicada, ela precisa ser documentada, né? Então, todo esse conjunto de reuniões ou aplicação de ferramentas, tudo isso eu vou organizar na rede, né?
corporativa lá da empresa, com uma pasta, um conjunto de pastas com as ferramentas aplicadas, com o problema, né? Isso vai ficar no histórico, né? Vai servir de base para outros processos, né? Enfim, dentro daquela empresa. Então, é uma metodologia bastante utilizada que pode ser utilizada imediatamente numa empresa que nunca utilizou ou que só fazia um plano de ação, que identificava uma causa mais isolada, mas fazendo o encadeamento disso. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo esse passo a passo. Só falar então sobre a etapa de plano de ação, que é o planejamento das ações, que elas são feitas também em reunião com o gestor, representante daquela foco daquele problema, né, com outros processos envolvidos e com as equipes. Mas o plano de ação é importante usar também um método, né, de plano que é o 5W2H. Então é importante ter essa utilização de uma ferramenta também, né? Não um plano de ação tão simples, tem que ter uma ferramenta que tem bastante modelos na internet hoje, né? É de 5W2H, né? Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, que gostaria de fazer? Colocar aqui nos comentários, que aí a gente pode aproveitar aqui o momento aqui para tirar alguma dúvida, para trocar alguma informação sobre se tem alguma dúvida de como aplicar ou de quais ferramentas. Eu vou deixar aqui a sequência de ferramentas que eu comentei, porque na etapa de análise ela tem um conjunto maior de ferramentas, né? Mas na de plano de ação é o 5W2H, que são 7 campos, então, né? Basicamente, qual é a ação, né? O que, quem, né? O responsável, como, quando, né? Então, todas essas informações, quanto custa ali, onde, tudo isso fica ali num plano de ação, né? Para que isso seja depois monitorado, né? Querem colocar algum comentário aqui com algum questionamento sobre se usa essa ferramenta, alguma ferramenta dessas que eu falei, por exemplo, um plano de ação, se participa de alguma reunião nas empresas sobre a solução de um problema, por exemplo, seja da sua área, né? Ou de qual área você atua. Se você tem algum exemplo já de ferramenta aplicada nas organizações, né, desse conjunto, né, de etapas da metodologia de análise e solução de problemas e das ferramentas, né, que são aplicadas em cada uma das etapas, né? Então, geralmente as pessoas utilizam ferramentas dentro das organizações, mas isso pode não estar integrado, ou seja, não está dentro de um conjunto de ferramentas como uma metodologia, né? Então, boa noite aí para quem está entrando aí, agora ouviu mais pessoas aqui participando. Então é importante vocês, dentro das organizações, terem essa visão de que se eu integro as ferramentas e não uso elas, então, de forma isolada, né, como é o caso do plano de ação que eu comentei, sem ter a análise de causa antes, não adianta tomar ações, porque o planejamento vai ser empírico, vai ser só com base em informações que se tem ou se pensou já de alguma forma, que o gestor encaminhou, olha, vamos executar essas ações aqui, e aí o problema volta a acontecer. Então, a metodologia é justamente para se eliminar as causas do problema e não ter recorrência, ou seja, ele não voltar a acontecer, né? Então, só indiquem aí se vocês já utilizaram em alguma empresa alguma ferramenta dessas, como o diagrama de Chicalva, Pareto, 5 porquês, se usou uma dessas, né? O 5W2H. Uma com certeza
já usaram, que é o brainstorming, né? O brainstorming que é usado lá na etapa 1, que é geralmente aquela reunião onde tem um coordenador e todas as pessoas vão falando ali que para você, que para pessoa, para cada pessoa seriam as causas daquele problema, né? Dando um exemplo de brainstorming para resolver um problema, né? Em uma empresa. Então, vai ter ali um brainstorming, né? Que as pessoas vão começar a dizer causas. E nessa hora é para dizer qualquer coisa mesmo, nem que pareça besteira, tem que dizer, porque aí daqui a pouco se classificam elas, uma matriz Gucci, e aí pode fazer sentido, algumas vão ser descartadas de fato, mas essa é uma metodologia mais simples, né, para usar. O ideal de uma análise de causa é usando uma ferramenta como o diagrama de Chikawa, por exemplo. E para um exemplo mais simples, um problema mais simples, né, 5 porquês. Deixa eu ver aqui. Trabalho em uma empresa, então, e no momento estamos aplicando PDCA para um grande problema que vem acontecendo e está sendo bem difícil. Eu diria que o PDCA, o que acontece? Seguindo, né, o ciclo PDCA, e fazendo analogia com o MASP é uma metodologia voltada para a solução de problemas, né? Utiliza o PDCA dentro do MASP, porque eu tenho, se for pensar na parte de planejamento, eu tenho etapas que é do plano de ação, eu tenho depois a da execução, que é a próxima etapa, eu tenho depois a de análise e a de controle. Então eles se complementam, certo? Mas o MASP é uma ferramenta já desde a década de 80 usada no Brasil por grandes empresas multinacionais, integradas hoje. O pessoal fala muito no Lean Six Sigma, mas aí eu já entro num ciclo de melhoria. Eu entrei na correção, entro num ciclo de melhoria contínua, entro num ciclo de otimização de processos, de resultados. Então, se for pensar nesse conjunto de ferramentas, quando se fala em PDCA, que é já bastante utilizado e roda bastante nas empresas, nada mais é do que um ciclo de mapeamento de toda a cadeia de negócio de uma organização. E para eu pegar um problema estruturado numa grande empresa, por exemplo, como eu também trabalhei, nós utilizávamos o MASP. Por quê? Porque aí a gente pega a parte que vai ser depois a de identificação de causa, mas depois vai chegar na execução e começa a entrar de fato no ciclo de melhoria. Então, as empresas às vezes já usam, além do PDCA, o de padronização, né, que é o SDCA, né, de padronização já também. Por quê? Porque aí já entra num ciclo mais evoluído. Então, de fato, tem que começar por uma ferramenta. Então, eu concordo que dá para usar. Então, aqui no exemplo que tu trouxe, mas aqui para um grande problema que vem acontecendo está sendo bem difícil. Por quê, né? Eu imagino que o coordenador, pegando a metodologia MASP, se o problema tem grande repercussão na empresa e é sistêmico, ele precisa ter um gestor de um nível hierárquico, né, alto, um superintendente, um diretor às vezes, né, de uma área, por exemplo. Isso aqui está muito... isso aqui subiu tanto, está no nível estratégico, está aqui na diretoria. Bom, a quantidade de recursos de pessoas envolvidas em cada reunião, isso tem custo para a empresa, né? Então, às vezes o pessoal coloca assim nas ações: essa ação não tem custo. Aí foram 7 horas de reuniões para tratar de uma ação específica, que é para eliminar uma causa, né? Então, um conjunto de ações. Foram feitas 7 reuniões,
X horas de reuniões, né? Com várias pessoas, agora tu coloca isso em horas, salário daqueles colaboradores e gestores, né? Então tem custo, sim. Então para a empresa um grande problema, é um desafio, né? Porque tu reúne uma equipe multidisciplinar e essa equipe ela precisa ter um coordenador, um responsável, né? E esse problema, eu tenho uma entrada, né? Eu tenho uma descrição do problema, eu tenho que ter causas, eu tenho que ter classificadas, identificadas, eu tenho que ter ações para eliminar aquelas causas, eu tenho que ter uma avaliação de eficácia disso depois, que isso está dentro do MASP, né? Então o PDCA acaba sendo, bom, dentro da metodologia, meu problema está onde? Bom, eu vou ter que colocar ele para rodar o PDCA, né? Então, dá para fazer, mas o PDCA é muito usado num ciclo que eu diria assim, para empresas que, pode ser o caso, né? Já tem todos os processos mapeados, é uma empresa que já está bem estruturada em termos de processos e que precisa chegar num plano de ação bem efetivo, que aí estaria ali depois no D, de executar o plano. Então planejou, no D de execução, aí chegou no controle, chegou na ação para fazer a melhoria, né? Para corrigir, para, né, tomar as ações e voltar para o P, né? E aí seguir o ciclo. Então, assim, agradeço pela contribuição aí de compartilhar a questão do PDCA ali que eu comentei, de fato, né? Tem partes da metodologia que se complementam, com certeza, então são complementares. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ciclo PDCA com o MASP, eles conversam. Então, se eu pegar o MASP, se hoje eu me coloco à disposição ali, pode mandar mensagem aqui no direct depois. Se tu integra, se coloca o MASP neste ciclo PDCA que já está desenhado pela empresa, você vai encaixar ali as ferramentas e já vai identificar ali, de fato, se eu tenho um problema estruturado, eu fiz a etapa de observação, eu coletei dados, o problema está bem estruturado, bom, então estou na análise de causa. Isso a gente também tem, muito bom, então fez a análise de causa. Plano de ação, mas é como eu comentei, eu tenho 40, 50 ações dependendo do problema, com várias pessoas, né, envolvidas. Então, certamente, problemas complexos em empresas envolvem projetos, né, grandes projetos. Tamanho é o problema, ou seja, eu tenho uma grande questão, como numa empresa que eu trabalhei, e que o problema foi resolvido já que atuava em quase todas as áreas de apoio, os processos de apoio, com um novo sistema corporativo. Então, aquele novo sistema corporativo, que era a solução, né? Então, a solução agora é adquirir um novo sistema. Aquela aquisição virou um projeto, mas tamanha a complexidade do problema, né? Porque várias áreas tinham gaps, tinham deficiências em processos, não estava inclusive o sistema corporativo integrado aos processos da empresa, né? Então era um problema bastante complexo que a solução foi adquirir um novo sistema ERP com uma integração, né, com processos mais otimizado, enfim. E foi um grande desafio, mas era um problema histórico, assim. Então, se for pensar num grande problema com uma complexidade dessas, realmente eu tenho que ter tudo mapeado, toda a minha organização mapeada em processos. Eu já tenho que ter indicadores para todos eles, já tenho que estar monitorando, verificando os desvios, verificando os gaps. E aí tem gap aqui, roda aqui. O MASP, junto com o PDCA, por exemplo, né? Roda aqui. Então, só o PDCA, eu teria que, né, a empresa teria que identificar se realmente ela está seguindo o ciclo para resolver aquilo. Se ele é sistêmico, bom, quando ele é sistêmico e eu sigo o passo a passo,
dessas reuniões de análise com uma série de gestores, é importante ter um acompanhamento disso tudo, sim. E lá na ponta, na saída, vai ter algum encaminhamento desse. Eu dei um exemplo aqui, trazendo um exemplo real de algo que depois virou um grande projeto, um maior projeto, né, que se teve em décadas na empresa que eu trabalhei, com relação a depois troca de um sistema corporativo todo. Justamente por conta de uma série de modernizações e atualizações e questão também de processos que a empresa já tinha avançado e o sistema não tinha acompanhado, né? O sistema estava muito engessado, muito definido por departamentos, por caixas, né, como se fala do organograma, então totalmente ultrapassado. Então a quantidade de problemas era tão grande que a causa sempre era sistema. A causa sempre ficava batendo nessa tecla. Não sei se a área que você atua, quem participou aqui no comentário é de serviços ou é uma indústria, mas certamente quando a empresa tem muitos processos com muitos funcionários, no meu caso eram mais de 2.000 colaboradores, então quando ela é muito grande, de fato ela tem muitos processos, muitas áreas, e aí acaba tendo certamente uma interação assim muito grande, e aí se quebra isso, né? Eu não posso pegar o bolo todo, eu quebro em partes, divido em equipes, mas eu tenho um coordenador ou uma coordenação, né? E eu com certeza imagino a complexidade de um problema que está rodando com uma metodologia e que às vezes no desenrolar ali das reuniões não consegue daqui a pouco visualizar, né, o quanto aquilo ali na ponta vai de fato eliminar o problema, né? Sim, ótimo que tu contribui. Então a empresa tem todos os processos mapeados, sistema, porém o modo de operação é baseado no que os colegas mais antigos conhecem, não tem uma padronização. Certamente vocês já chegaram então em algumas causas, falta de procedimento, né? Por que falta procedimento? Porque a empresa não priorizou a documentação. Por que a empresa não priorizou a documentação? Porque tinha que parar os colaboradores e o conhecimento ficava com os mais antigos. Esse problema eu conheço. É bastante importante nas empresas. Então, certo, você é nova e você vai contribuir muito, com certeza, tá? Porque quem é novo na empresa, que chega na empresa, chega com aquele gás, aquela vontade, com certeza, de trabalhar e aprender, principalmente aprender naquela empresa, ou seja, o funcionamento daquela empresa, a gente vai acrescentando, vai agregando, né, sempre em conhecimento. Sempre cada empresa tem uma sistemática, tem como contribuir, né, e aí a gente vai absorvendo isso. Mas nós também damos a nossa contribuição para a empresa. Como? Com a nossa visão. A gente chegou, né, na empresa, vamos dizer que você chegou agora na empresa, você vai poder contribuir com a empresa. Como? Bom, tem um conhecimento sobre MASP, que vai ser dado em mais aulas, depois eu vou falar na semana que vem sobre o material que eu vou fornecer, formatar sobre esse webinário, né, que vai ficar depois, eu vou explicar isso lá no último dia. Mas é importante aplicar. Como é que aplica? Não é o bolo todo, né? Então eu não pego um grande problema, pego um piloto. A gente sempre utiliza nas empresas, principalmente nas grandes, um piloto para rodar. Agora, uma empresa que tem muitos anos e tem várias áreas sem procedimentos, sem uma padronização, de fato é um problema, né? Porque eu conheço bem isso, porque como eu sou auditor líder da norma ISO 9001 e o sistema de gestão da qualidade, ele tem, na norma, já na versão 2015, ele tem essa parte muito mais orgânica, que chama na norma, né? Antes ela era muito mais, tinha que ter um monte de procedimento para tudo, né? Hoje é mais orgânico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento ele precisa ficar na organização. E como é que ele fica na organização? Documentando. Então a norma acaba, né, a norma ISO 9001 acaba ajudando inclusive nisso, quando se implanta um sistema de gestão.
E vai chegar depois na parte de tratar não conformidades, que é quando tem os problemas, né? Então, o sistema é maior sempre, né? E aí eu tenho os processos e as pessoas rodando nesse sistema. E a padronização entra muito forte quando a gente fala em gestão da qualidade, ou quando a gente fala dentro da MASP, é a 7ª etapa, né, que é a de padronização. Justamente porque a gente consegue identificar em muitos casos, muitos mesmo, que a causa está relacionada a método, ao grupo de causas que é o método. Ou seja, não tem um método, não tem o procedimento, não tá descrito, está no conhecimento das pessoas só, nos profissionais mais antigos. Então, sim, tem que colar alguém nessas pessoas, às vezes pegar o conhecimento ali e descrever. É descrever mesmo. Se vai ser uma entrevista gravada e depois vai documentar, ou se já vai documentando, ou se vai dar a tarefa para ele documentar, tem N formas de se fazer, mas precisa documentar, porque senão esse empregado se aposenta, ele sai da empresa e o conhecimento vai junto com a pessoa. O conhecimento é da pessoa. Quando o conhecimento é da organização, isso não acontece. Documenta, e aí o empregado tem o conhecimento, com certeza, mas ele fica retido na organização com procedimento. Fazer um conjunto de procedimentos para uma empresa que tem pouca padronização em termos de procedimentos é custoso, com certeza, vai levar um tempo, mas precisa ser priorizado. Se a metodologia e as ferramentas, a análise científica chegou àquelas causas e isso for comprovado junto à diretoria, documentado, né? Registro, leva para a diretoria os dados todos, informações de prejuízos que gerou, né, aquele problema, a empresa ou a diretoria vai sim priorizar isso. Não, ok, pega este funcionário aqui, pega este outro estagiário, pega essa outra pessoa aqui, cola na pessoa ali do setor X, observa como ele está executando e descreve. Em algumas semanas você já vai começar a ter alguns procedimentos publicados, divulgados na empresa. E aí, à medida que isso vai sendo divulgado, aos poucos, a empresa vai observando que hora alguma coisa está mudando. Então, isso eu vivi porque como líder da norma, a gente implantou isso em algumas empresas e a gente conseguiu criar procedimentos para muita coisa que antes não tinha. E aí passou a ter para muitos processos, né? Muitos processos, subprocessos, a nível até de rotinas. Instrução, né, de trabalho e rotinas, né? E as normas, que aí já são diretrizes, né? Que também são documentos importantes dentro de uma empresa, né? Tem a norma, numa pirâmide de documentos, tem a norma, a instrução e a rotina de trabalho. Aí o nome, né, varia de empresa para empresa. Mas é importante ter os procedimentos ali que vão ser basicamente as instruções, o como fazer, o passo a passo, né? Isso é bem importante mesmo, né? Aqui colocou então, temos também toda a documentação, porém é bem genérica, não tem definidos limites de temperatura e tempo, por exemplo. Que aí é uma rotina, então. Eu não tinha lido agora o comentário, mas quando se descreve no nível de rotina, é tela de sistema, formulário, como é que preenche, passo a passo, aquela história da receita de bolo. Isto é com certeza feito numa rotina, porque a instrução de trabalho, de fato, ela é genérica, sim, da organização, ela já criou um modelo para descer um pouco mais, mas de fato eu já vi muito ela ser genérica, então tem que descer para o nível de rotina. Ou seja, aquela instrução está vigente, está valendo, tudo bem. Aí vai ter um conjunto de 2 rotinas, 3 rotinas, ou seja, aquela instrução vira uma instrução PAI, por exemplo, né? E aí eu vou ter duas rotinas que são descritas no detalhe, na minúcia. Como é feito isso? No passo a passo com quem conhece o processo, com quem conhece a atividade. Aí a gente já está falando de descrição de atividades, rotina, né?
E descrever a atividade é importante porque quando o empregado sai da empresa, seja porque se aposentou, saiu da empresa, enfim, o novo empregado vai ler um conjunto de 3, 4, 5 rotinas e agora ele já sabe tudo o que precisa saber. Vai faltar para ele a prática, mas o que fazer vai estar, o como, né, fazer vai estar na rotina descrita. E descrever rotina, de fato, às vezes tem rotinas mais complexas, que vai ter uma rotina bem grande, um documento, né, chamado rotina, bem grande. Imagino eu que isso vai resolver, já que a causa, vocês já devem ter avançado nesse problema na empresa, falta de padronização é a grande causa. Então, resolve como? Como é que elimina uma falta de padronização? Com padronização, com procedimentos. Aí tu vai ter um conjunto de ações para eliminar essa causa. Bom, aí o como eu vou executar essas ações? Nossa, eu vou precisar de uma série de pessoas para documentar isso. Hoje em dia, até por conta também da modernidade e de adaptação das empresas, já faz isso por vídeo. Eu já vi isso, né? Uma inovação aí que tem. Não é só o documento PDF disponível lá, né, na rede da empresa. Eu posso ter um vídeo explicando a atividade. Mas na atividade é uma indústria, precisa ter o documento, o papel ali, o documento impresso controlado, né? Por causa da versão, né? Então tem que estar controlado. Ok, se é a característica da empresa, mas já é comum uma empresa com mais, que o pessoal 99% utiliza o computador como ferramenta de trabalho, aí é digital, vídeo, aula, ou seja, a rotina está descrita em vídeo. Isso é uma dica aí. Já vi algumas poucas empresas já trabalhando nesse sentido, ou seja, o empregado entrou agora, vai ter um vídeo lá do seu João, que é o empregado antigo da empresa, explicando o passo a passo das atividades. Aquele vídeo depois pode se transformar numa instrução, com certeza, uma rotina, porque às vezes o detalhe das atividades é tão grande que eu preciso fazer um conjunto de formulários, de planilhas. Talvez seja o caso, né? Porque, dando exemplo aqui, não tem definidos limites de temperatura e tempo, por exemplo, para cada atividade, para cada tarefa, né? Então, se para cada tarefa, cada atividade, você tiver uma instrução, uma rotina melhor, pode ser um vídeo, mas não se adaptou para a minha empresa, ok, vai ser um documento que vai se transformar depois num PDF, ou vai estar controlado junto ao setor que precisa utilizar com aqueles empregados que atuam naquela atividade. Aí o formulário, vai estar o formulário padrão também disponibilizado ali para ele preencher, e a rotina vai descrever como ele preenche cada campo, como ele executa cada parte da sua tarefa, da sua atividade. Isso que seria um documento, um procedimento chamado rotina, né? Que é já no nível de tarefa, né? E é um desafio, com certeza, porque depois vai se tornar um conjunto bastante grande de rotinas, quantidade, assim, dependendo da empresa que tenha, vou dar um exemplo, 10 processos, pensem em 10 normas, 30 instruções e 400 rotinas. Nossa, mas tudo isso? Sim, eu estou falando de uma empresa com mais de 1000 colaboradores, né? Por exemplo, né? Não precisa tudo isso? Não precisa tudo isso. Pode ser um conjunto de uma norma por processo, no máximo 2 instruções por processo e no máximo 3, 4 rotinas. Mas se eu tenho uma quantidade muito grande, porque eu não terceirizo, executada por pessoas da companhia, da empresa, aí você vai documentar tudo. Se você quer ter um alto grau de padronização na sua organização para eliminar uma série de causas, aí eu concordo que esse número pode crescer, mas eu não sei se uma quantidade tão grande assim, às vezes de rotina, resolve de fato.
Vai ter toda a questão do treinamento, né? Toda a questão de ter manter esta padronização na organização, que é importante, com certeza. Então tem que avaliar essa quantidade. Aí agora eu só estou entrando na seara da quantidade de documentos depois, tá? Mas é importante que você já tenha instruções e que as rotinas elas vão descrever tarefas. Então, se for pensar num conjunto de 10 tarefas em cada processo, 10 processos, só em rotina eu vou ter o número de 100. Eu posso compilar numa só rotina um conjunto de 3, 4 tarefas? Sim, a rotina vai ter 40 páginas, mas sim. Se fosse um vídeo, seria um vídeo descrevendo aquela rotina de X tempo, X horas, mas ali vai estar padronizado, ou seja, só estão mudando o formato. Vai estar descrevendo exatamente o detalhe de cada campo. Aí eu tenho uma tabela de verificação de dados que eu preciso, como operador, preencher. Tenho que preencher esse campo, essa coluna é obrigatória. Deste jeito, eu escrevo desta forma, isso aqui é padronizado, então eu tenho só essas 3 opções. Toda esta descrição estaria na rotina ou em um vídeo explicando como preencher aquele formulário ou como executar aquela tarefa, aquela atividade dentro daquele subprocesso, né? Eu posso ter um subprocesso com 3 atividades, então eu posso ter uma rotina por subprocesso. Então isso é uma definição da empresa. Eu descrevo as três tarefas, as 3 atividades, mas vai estar em uma rotina, que é do subprocesso X. Então, se eu tenho 10 processos, e em alguns processos eu tenho 2 subprocessos, eu quebro eles, bom, então eu vou ter 2 rotinas, então dando exemplo, não vai chegar a esse número absurdo que eu comentei aí, que tem em empresas, sim, já vi em grandes organizações um número muito grande de rotinas, 200, 300 informações documentadas, né, como a norma ISO 9001 fala, ou documentos, né? Então, já vi isso acontecer. Tem mais pessoas entrando aqui que já entraram agora também, né? Esse é o webinário Ferramentas MASP. A gente já está indo para o final dele, porque a gente abordou a parte de análise de causa e plano de ação. Fiquem conosco aí na terça que vem, porque na terça que vem nós vamos abordar sobre as outras 2 etapas do MASP, que vai ser a de verificação a de execução de ações e verificação de resultados, né? E aí encerrando na quinta que vem, que vai ser no dia 17 de fevereiro aqui, a parte de padronização, que é a etapa de 7, e a etapa de conclusão e melhoria, que aí fecha o ciclo do MASP. E aí na descrição do vídeo eu vou colocar aqui as etapas com alguns resumos ou na edição aqui, porque ele ficou no canal do YouTube, tá? Mas eu vou colocar aqui aqui no Instagram também. Tanto a primeira aula, para quem não pôde assistir, como essa segunda aula, que é o segundo dia aqui que a gente está abordando as etapas.